fico pensando aqui, quando a gente fala de missão, daqui a pouco a gente vai ver até a experiência da missão lá no Marajó, que também é um campo vastíssimo de missão aqui no nosso Brasil, né? Além da nossa realidade particular, que é um campo missionário, mas tantos lugares que as pessoas não têm padre, não têm diácono, não têm acesso como nós temos acesso aqui. Eu fico pensando no valor que essas pessoas dão à palavra de Deus, dão, e sobretudo, à palavra de Deus, porque em muitos lugares não tem Eucaristia. Não tem, falou-se tanto nisso durante o sínodo da Amazônia, o alimento que as pessoas têm para manter firme a vida espiritual é a palavra, porque o padre não consegue chegar lá, e se consegue vai uma vez por ano, 2 vezes por ano. Eu fico pensando exatamente em 2 coisas. Primeiro, o valor que essas pessoas dão para os sacramentos, o valor que essas pessoas dão para a igreja, para um missionário, para a palavra de Deus, que é algo importantíssimo. E o segundo ponto é mais ligado à questão do missionário. Porque você tem, dizer assim, olha, depois, as meninas disseram, depois que eu vivi o batismo no Espírito Santo, não podia ter uma outra resposta senão ir para a missão. Mas nem sempre é tão fácil assim assumir a missão. Tem muita gente que vai e desiste, muita gente que vai e não se adapta. Então tem essas 2 realidades. Queria tratar com vocês sobre isso. Se vocês conseguem ter essa percepção da realidade que nos cerca aqui, o Padre Denis já falou dessa realidade de Pemba, né? Das pessoas que têm um amor tão grande pela igreja. Não que o nosso povo aqui não tenha, mas há uma facilidade muito maior de ter acesso aos sacramentos, de ter acesso à Santa Missa, de ter acesso à Palavra de Deus. Vocês conseguem ver uma diferença numa realidade da cidade e numa realidade das pequenas comunidades para onde vocês vão? Bem, eu sempre trabalhei na periferia da cidade grande, né? Trabalhei um tempo lá em Hortolândia, lá no Jardim Amanda. Eu estou trabalhando agora em Indaiatuba, na periferia também, mas não tem muita coisa. Mas assim, eu acho que o nosso pessoal brasileiro tem uma sede de Deus. E eu acho assim, como eu percebo a situação que nos envolve, eu acho assim, quando a gente chega e testemunha, quando a gente chega e mostra a alegria nossa, o nosso zelo pelos sacramentos, pela palavra de Deus, eu acho que espontaneamente, naturalmente, as pessoas vão atrás, vão se interessando. Eu acho que o testemunho do missionário é importante, né? Eu fico até contente, né, que eu também sou formador na Diocese de Campinas, e nós estamos formando as comises, né, conselhos missionários seminaristas, né? Até eu quero mandar um abraço para o coordenador, o Douglas, o Vinícius, e aí devemos despertar esse carinho, essa vocação nos missionários desde o começo, né? Querer testemunhar a fé, querer anunciar, querer estar presente, criar comunidade. Eu percebo assim, né? Há uma certa resistência. Como evangelizar uma família em que não tem mais a figura paterna, como testemunhar uma família em que cada um segue uma religião diferente, como testemunhar o evangelho, como evangelizar uma família em que tem situações de drogas, de prostituição, de crime. Então é assim, desafios nós temos de muito. Vocês sentem falta de lideranças, falta de missionários, aquela ideia de que a messe é grande, os missionários e os operários são poucos, ainda é essa a realidade que nos cerca? Bem, pelo menos aonde eu estou, a paróquia é bem diferenciada. A paróquia que eu e a Sônia participamos é uma paróquia bem dinâmica, bem alegre, bem cheia de vida, composta principalmente de imigrantes, paranaenses, mineiros, tal, né? Então esse pessoal que veio para a cidade grande tem um grande zelo e um grande amor. Então assim, eu não tenho sentido tanta falta nesse princípio. Talvez uma região mais distante, aí a gente pode perceber uma carência de missionários. Eu não sei se a Sônia percebe isso. Não. Eu acho que nós temos bastante participação, inclusive nas missões que nós realizamos desde
há 6 anos, nesse bairro novo que criou essa comunidade, nós conseguimos juntar os pessoais da nossa comunidade, chegávamos a 150 pessoas, que elas iam para esse bairro para poder fazer esse trabalho. Então, mas eu sempre falo que eu acho que a nossa paróquia tem muito dessa questão das missões, né? E uma coisa muito importante que eu acho que vocês estão falando e que eu gostaria até de estar fortalecendo, assim, eles se espelham muito em família mesmo. Porque, assim, a minha família, ela é toda missionária. Então, minha mãe, o meu marido e a minha filha, nós saímos nós juntos para fazer missões. E quando eles descobrem que é uma família que está ali, eles ficam encantados, no sentido de, olha, como que pode pai, mãe, a avó, tudo junto fazendo missão? E através desse trabalho, outras famílias começaram a frequentar a nossa comunidade. Então, é hoje, a força do testemunho. É isso. E hoje a gente percebe assim, tem famílias, quando nós vamos nessa comunidade, que a filha é coroinha, que o pai está numa pastoral, a mãe está na liturgia. Então, eu acho que isso é muito rico, né, padre? Dessa questão dele se espelhar também no trabalho que você está fazendo, de você estar como missionário ali e querer participar. Eu acho que isso foi muito rico nesse período que nós estamos em missões nas nossas comunidades. A igreja usa essa expressão de estar em estado permanente de missão, né? Porque eu acho maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de ir ao encontro das famílias, fazer esse trabalho das missões populares e despertar para uma coisa que talvez a epidemia nos obrigou a fazer até, que é viver as pequenas comunidades missionárias. No começo, talvez, da epidemia, um pouco mais intenso, porque as pessoas em casa mandavam as fotos para a gente participando da missa e aqueles gestos todos que fazíamos na missa, lá as pessoas fazendo em casa, tudo era muito interessante. Aquilo que a igreja nos incentiva agora, né? É interessante toda uma multidão, mas também as pequenas comunidades missionárias, elas são muito importantes. Mas queria que a gente falasse aqui um pouco da nossa realidade lá, né? Nós estamos na Diocese de Osasco, numa cidade que se chama Carapicuíba, né? A paróquia onde o padre Denis é vigário, é filha da paróquia de São Lucas Evangelista, que é a paróquia onde eu sou pároco agora, e é uma cidade que brota gente de tudo quanto é canto, né? Agora está uma briga até para as pessoas participarem da missa, porque é muita gente que vive nessa cidade, que é a mesma realidade de pessoas do Paraná, a maior parte do Nordeste. Cidades inteiras do Nordeste que vieram muitas pessoas e se situaram em Carapicuíba. Tem um bairro, por exemplo, perto do centro de Carapicuíba, que são todas pessoas, um bairro inteirinho, que vieram de uma cidade que se chama Pedro II do Piauí, por trabalho de um padre alemão, fez um trabalho com eles e deu a oportunidade de trazê-los para São Paulo. Então tem um bairro tanto em Carapicuíba e um bairro na cidade de Guarulhos, que são todas pessoas da mesma cidade que foram trazidas por um trabalho que o padre Lotário, um padre alemão, fez. Então uma realidade muito diversa. Para nós, eu não sei se o padre Denis tem essa percepção, mas há uma necessidade muito grande de missionários. Somos 14 paróquias, 16 padres? 14 paróquias, 16 padres, e é pouco para a realidade da cidade. É um campo missionário vastíssimo, né? Sim, a nossa cidade, ela é, dentro da diocese, quase que uma diocese à parte, né, dentro da sua realidade. Que o bispo não nos ouça, né? Sim, mas no sentido de que a nossa realidade ela é muito peculiar. Então, o nosso povo, como o padre disse, ele é muito sedento de Deus. Então, tudo aquilo que nós promovemos, as atividades que nós acabamos incentivando, o povo abraça, o povo participa, o povo tem uma aceitação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade onde mesmo tendo 16 sacerdotes, ainda é escasso o número de padres lá. E a gente não atinge toda a população. É uma cidade que talvez tenha em torno de 600 mil habitantes. Então, você imagina o campo missionário para isso, né? Sim. O censo diz outra coisa, mas é uma casa em cima da outra, de uma casa tem um monte de outras casas. Então, uma população imensa. Eu sinto, na realidade da minha vida paroquial, eu sinto falta de mais pessoas que se comprometam com a missão além da estrutura da vida paroquial.
porque há uma sede assim de trabalhar na pastoral, mas precisa ter uma sede maior ainda de ir ao encontro das famílias para dar essa resposta de pequenas comunidades missionárias. Sim, é um trabalho exigente dos nossos leigos, que contam conosco também, que precisam tomar essa dimensão de que o trabalho pastoral ad intra, dentro das paredes, dos muros das nossas igrejas, são importantíssimos, mas também não isenta da nossa responsabilidade, do nosso trabalho ad extra, fora dos muros da nossa igreja. Talvez não com grandes mutirões missionários, mas se os nossos leigos reconhecessem que no seu trabalho, que na sua casa, ele precisa ser constituído como apóstolo e aproveitar de todas as oportunidades para falar de Cristo, quer com palavras, ou quer com atitudes, com caridade, acredito que esta obra missionária seria bem eficiente, né? Como a irmã testemunhou, né? As nossas famílias precisam ser missionárias. Que né? está em estado permanente de missão, né? Além daquilo que é a estrutura da vida da paróquia. Mas eu preciso chamar aqui o vídeo da missão no Marajó, porque também empolga as pessoas, vendo o trabalho missionário, o testemunho dos missionários, a que se comprometam também com a missão e que desperte lá o desejo de eu quero ir. Eu imagino que o testemunho traga exatamente essa comoção interior da pessoa falar, eu posso sair de onde eu estou e também me colocar a serviço. Vamos dar uma olhadinha então, assistir juntos como é feito o trabalho missionário lá no Marajó. Acompanhe comigo. O Instituto Missionário do Marajó às Nações foi fundado em outubro de 2017 na cidade de Bagre, Prelazia do Marajó, sob a bênção de 2 bispos, Dom Evaristo Pascoal, bispo do Marajó, e Dom José Luiz Ascona Hermoso, bispo emérito e inspirador dessa obra. Fruto da missão Marajó da RCC Brasil, presente no arquipélago desde 2008, o carisma do Instituto Missionário é batizados no Espírito Santo, em unidade com a Santa Igreja, acolher, formar e enviar para o mundo, servindo aos mais pobres. A missão está agora empenhada em finalizar a construção do Casarão de São José, onde já está em funcionamento uma marcenaria. E em fase final de obras, a oficina de artesanato Artes Santa Cruz. Oficinas ensinando a conversa, a formação humana, a evangelização acontece também dentro dessas oficinas de artesanato. Então é um projeto que ele alcança jovens, adultos, né, senhoras, adolescentes, os nossos voluntários, e ele tem assim como objetivo primeiro realmente a evangelização, mas também a geração de renda para as famílias, para os jovens, principalmente as adolescentes que estão em risco social. Esse é o nosso casarão, onde nós vamos construir a oficina de artesanato, onde nós vamos ter outros trabalhos como de marcenaria, as nossas salas de formação e dormitórios para aquelas pessoas que vêm participar das formações aqui. Aqui no sítio ainda faremos quiosques, onde teremos esse ambiente propício para os retiros que fazem parte também daquilo que é carisma do Instituto, que é o trabalho de formação pessoal, de formação espiritual. Os principais projetos do Instituto Missionário: Projeto Tapiri, Missão Anuncia-me, Escola de Formação de Missionários do Marajó, Formação de Pregadores, Missão Vinde e Vede, Sopão Solidário. A missionária Virtus Romani diz que Dom Ascona é o grande inspirador dessa missão. Por isso, eles são sempre chamados a abraçar Jesus crucificado a partir do lema da cruz para o mundo. O Instituto Missionário acredita na profecia
de Dom José Ascona. Do Marajó sairão missionários para o mundo, e nós cremos nisso. Ajude-nos a tornar a Ilha do Marajó um celeiro de missionários para a Igreja e para o mundo. Eu queria que você conhecesse o Instituto Marajó para as Nações, mas é uma das iniciativas missionárias na região norte do nosso Brasil, que é um campo vastíssimo de missão e, claro, o Espírito Santo é quem impulsiona para a missão, ele é o protagonista da missão, tocando aí no seu coração para que você se torne um missionário. Aí onde você está e também além fronteiras, além do lugar de onde você está, no Brasil e pelo mundo afora. Se nós abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo, é Ele quem vai nos impulsionando para a missão. E aí eu queria voltar aqui nessa nossa conversa, porque outubro é o mês missionário. A razão da gente estar aqui nesse programa é para falar exatamente disso. O outubro, um mês dedicado às missões, um mês que a gente medita mais sobre as missões. E a igreja tem sempre uma proposta para o mês missionário. Vocês do COMID, dos COMIPAS, certamente estão incentivando as pessoas a fazer a novena missionária, com os subsídios que a CNBB sempre apresenta para nós. Por que outubro é um mês missionário? Tem alguma razão específica para isso? Ou a pessoa diz assim, é mês da Bíblia, então a Bíblia é só nesse mês de setembro, a missão é só no mês de outubro. Por que razão o mês de outubro? Padre Nilson, então, uma boa pergunta. Nós somos católicos e os católicos sempre têm uma coisa muito forte com os santos. O mês de setembro é mês da Bíblia por causa de São Jerônimo, o tradutor da Bíblia do grego e hebraico para o latim. E esse mês de outubro nós temos 2 grandes santos missionários. Como o senhor já falou, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi dia 1º, e dia 25, São Francisco Xavier, o maior missionário do tempo moderno. Só ele sozinho percorreu 630 mil quilômetros para evangelizar a Índia, o Japão e algumas ilhas lá. Então, o maior missionário do tempo moderno, o grande missionário para nós é Jesus, né? O enviado pelo Pai. E, então, esse mês é uma coisa da Igreja Católica Brasileira, né? Aqui na CNBB, mas o Papa Francisco tem uma simpatia, já tinha convocado o ano passado o mês missionário extraordinário em outubro, e nós temos essa novena da Pontifícia Obra Missionária. O que é a Pontifícia? É um instituto da Igreja Católica, é um organismo que tenta promover a vida missionária em toda a Igreja Católica do mundo inteiro. Então nós temos esse material, o tema é do próprio Papa, né? A vida é missão. Naqueles documentos que o Papa escreveu recentemente, fala assim, né? Eu sou a missão de Deus no mundo. E nós temos o lema do profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me, quando Deus pergunta quem vou enviar, então o profeta Isaías se coloca à disposição, então talvez é um convite para que nós, católicos, nos coloquemos à disposição de Deus. E esse mês também tem a coleta missionária. E a coleta missionária é extremamente necessária para manter as obras missionárias na África. 62% da coleta que nós fazemos aqui, no mundo inteiro, é destinada para a África, para a construção de igrejas, para os hospitais, escola, orfanato, e o outro 69% é na Ásia. A América Latina recebe um tanto também dessa verba. E é importante, né? Nós cuidarmos disso também, para fazer coleta em nossas comunidades, em nossas paróquias. No último domingo do mês de outubro é feita a coleta missionária? Sim, é feita e é enviado para a Pontifícia, e a Pontifícia distribui esse recurso para cada realidade do mundo.